ler Romanos 6, do verso 1 até o verso 14. Romanos 6, de 1 a 14, que é o texto da nossa mensagem dessa noite. Diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que ofereçais as suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Que Deus abençoe a sua palavra, irmãos. Fale conosco nessa noite. Precisamos lembrar uma das últimas frases de Paulo do capítulo 5, para entendermos esse texto. E eu quero destacar essa frase de Paulo, essa palavra de Paulo, aqui no contexto, no estudo nosso dessa noite. Qual foi a palavra de Paulo no final do capítulo 5? Uma das palavras que se destaca no texto. Paulo disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Paulo construiu o seu raciocínio sobre, ou em cima do seu argumento sobre o reino da graça. E ele disse que nós estávamos em Adão, mas Cristo, o segundo Adão, veio e pagou o preço do nosso pecado. E ele diz também que a lei veio para avultar o pecado, para trazer à tona o pecado, mas onde o pecado abundou, a graça superabundou, se tornou maior ainda. Esse é o argumento de Paulo no capítulo de número 5. Mas Paulo poderia então ser acusado aqui, como provavelmente foi, quando ele diz aqui no verso 1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E aí Paulo responde de forma veemente, ele diz: de modo nenhum, de maneira nenhuma. Paulo poderia ser acusado aqui basicamente de duas coisas. Primeira, de incentivar o pecado. Já que o pecado abundou e quanto mais pecado tivermos, maior é a manifestação da graça. Então Paulo está incentivando as pessoas a pecar, porque quanto mais pecado você tiver, maior é a expressão do perdão de Deus em Cristo Jesus.
Uma outra possível acusação de Paulo aqui, é de que Paulo era alguém contra a lei, ou um antinomista, alguém que estava pregando uma mensagem contra a lei moral de Deus. Mas aí então Paulo responde dizendo o quê? De jeito maneira. Tem uma tradução que diz assim: Deus me livre, jamais. Esse não é o meu argumento. Vocês não entenderam se vocês estão argumentando dessa forma. E aí eu acredito, irmãos, que todo o capítulo 6 é uma espécie de explicação a essa expressão de Paulo. De modo nenhum. Todo o capítulo 6 é uma resposta a esse possível questionamento do argumento de Paulo sobre a graça abundante. Mesmo quando o pecado abunda, o pecado se torna abundante, a graça superabunda, como diz o texto. E aí Paulo traz 4 divisões interessantes aqui no texto para nós. Primeira, Paulo fala sobre o fato de que nós morremos para o pecado. E ele diz isso aqui no verso 2 e no verso 3. O argumento é: como nós podemos viver naquilo para o qual nós já morremos? E Paulo usa o batismo como um sinal disso, como um símbolo dessa verdade, da nossa fé. O batismo é uma evidência externa da nossa fé em Jesus Cristo. Segundo lugar, Paulo faz um paralelo da morte de Cristo com a nossa morte para o pecado e da ressurreição de Cristo com a nossa nova vida em Cristo Jesus. Ele diz aqui do verso 4 ao verso 7. Terceiro lugar, Paulo fala então que nós devemos crer que nós vamos viver, ou que nós viveremos em Cristo, e nós devemos também nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. E ele vai falar das implicações práticas dessa verdade aqui, do verso 9 até o verso 11. E em último lugar, Paulo nos diz que a nossa situação mudou radicalmente, pois não estamos mais debaixo da lei, e sim estamos debaixo da graça. Em outras palavras, Paulo está dizendo que nós somos livres do pecado, para nos oferecer livremente para Deus. O reino da graça, diz Paulo, derrotou o pecado. Assim o texto termina onde ele começa, no reinado da graça. A graça não é um incentivo para o pecado, pelo contrário, a graça nos torna livres para não pecar, para não vivermos escravizados pelo pecado. O reino da graça, na verdade, nos liberta. A lei escraviza, o rigor ascético escraviza. O não faça isso, não toque naquilo, não coma isso, escraviza. Mas a graça liberta. E agora, debaixo da graça, eu posso obedecer, eu posso oferecer minha vida a Deus. Esse é o argumento de Paulo aqui nesse texto. E a minha mensagem, então, está baseada exatamente nisso. O tema é esse: mortos para o pecado, vivos para Deus. Qual que é o objetivo da mensagem? Em primeiro lugar, mostrar que o evangelho da graça não é uma licença para pecar, não é uma autorização para você pecar. O evangelho da graça nos desafia, ou desafia os salvos, a oferecerem-se a Deus como pessoas vivas em Cristo Jesus. Esse é o segundo objetivo aqui da minha mensagem nessa noite. Mortos para o pecado, vivos para Deus. Em primeiro lugar, aliás, o reverendo Hernandes, ele comenta esse texto, ele usa 3 verbos que ele considera serem os verbos mais importantes do texto. E aos 3 verbos do reverendo Hernandes, eu entendo que há um quarto, que é muito importante. Mas para não fugir à regra dos 3 pontos, eu vou juntar 2 dos verbos num argumento só. E o primeiro verbo que eu quero destacar, como o reverendo Hernandes destaca, é o verbo saber. Porque um dos argumentos de Paulo aqui é a nossa mente. Nós, como crentes, debaixo da graça de Deus, precisamos saber certas verdades. E ele fala pelo menos de 3 verdades aqui no texto que nós devemos saber. Nós não podemos ter dúvidas. Qual é a primeira? Precisamos saber
que estamos mortos para o pecado. É isso que ele diz aqui no verso 2, quando ele diz assim: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Essa é a primeira verdade que eu e você precisamos saber. Estamos mortos para o pecado. Agora deixa eu explicar para você o que significa isso. Paulo não está dizendo que você se tornou, depois de crente, uma pessoa insensível ao pecado, uma pessoa indiferente ao pecado. Paulo não está dizendo que o pecado não mexe mais com você, que o crente, ele não está mais debaixo do poder do pecado, num certo sentido. O pecado não tenta mais. Não é isso que Paulo está dizendo. A experiência mostra que não é assim, que nós somos tentados, que nós continuamos pecando. O que Paulo está dizendo aqui é que nós morremos para a penalidade do pecado. E isso é muito claro quando Paulo usa a mesma expressão no que diz respeito a Jesus, no verso 10. Paulo diz que Cristo morreu para o pecado. Ora, como que Cristo morreu para o pecado? Será que Cristo foi tentado ou caiu em tentação? Não, Cristo morreu pagando o preço do pecado. Cristo assumiu a penalidade do pecado. Cristo assumiu a culpa do pecado. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que nós, crentes, em Cristo Jesus, morremos com Cristo. Lembra que domingo passado eu falei que nós estávamos em Adão? O argumento de Paulo agora é que nós estávamos em Cristo. Nós morremos com Ele. Paulo está falando aqui da nossa morte nesse sentido, de que Cristo pagou o preço do nosso pecado e nós morremos com Cristo. O argumento de Paulo lá em Coríntios é interessante, quando ele diz assim: um morreu por todos, logo todos morreram. É isso que Paulo está ensinando aqui para nós. Nós morremos com Cristo, em Cristo. Portanto, morremos para o pecado, morremos para a condenação do pecado, morremos para o castigo do pecado. Aliás, a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E para ilustrar isso, então Paulo fala acerca do batismo, mas eu vou falar sobre isso no próximo ponto. O que Paulo quer dizer para nós aqui claramente, irmãos? Há uma incongruidade, há uma anomalia, se o crente continua vivendo no pecado. Não está certo. Não só não está certo, como é impossível. É impossível o crente viver no pecado, porque ele morreu para o pecado, ele morreu para a penalidade do pecado, e ele morreu em Cristo Jesus. Precisamos saber disso. Segundo ponto que nós precisamos saber, e aí Paulo vai dizer isso aqui no verso 3 e no verso 4, a primeira parte, é que nós fomos batizados na morte de Cristo e sepultados com Ele no batismo. Veja bem, Paulo não está dizendo que o batismo salva. Paulo não está preocupado aqui também com a forma do batismo. Ele não está dizendo que o batismo aqui tem que ser por imersão, se bem que os batistas gostam desse texto. Mas Paulo não está falando da forma do batismo, mas ele está falando aqui daquilo que o batismo significa para nós crentes. Ou seja, a ênfase de Paulo é naquilo que o batismo significa. E o que o batismo significa? Dentre outras coisas, o batismo significa a nossa união com Cristo. O batismo é a evidência externa da nossa união com Cristo. Lutero, ele costumava dizer que quando ele estava passando por uma grande luta, quando ele estava sendo tentado, ele respondia assim: mas eu sou batizado. O que ele queria dizer com isso? Que o batismo salva? Não. Mas que o batismo era uma evidência da identidade dele com Jesus Cristo. E é isso que Paulo está dizendo: nós somos batizados em Cristo. E a palavra, a expressão é tão interessante, porque batizado em Cristo aqui é para dentro de Cristo. Essa é a ideia da palavrinha que aparece aqui no texto. Em outras palavras, a nossa união com Cristo é visivelmente significada e selada no batismo. O importante é a fé, mas o batismo é a evidência, o selo da nossa identidade com Cristo. O batismo significa e sela a nossa união com Cristo. Precisamos saber disso.
Terceira verdade que nós precisamos saber é que nós vivemos em novidade de vida. Isso está dito aqui do verso 4, a segunda parte do verso 4, até o verso 7. E esse texto é um texto interessante, porque Paulo elabora um argumento com base na ressurreição e morte de Jesus. Paulo diz, em primeiro lugar, que nós somos sepultados com Cristo, mas que nós ressuscitamos com Cristo. Isso tem a ver não só com uma realidade futura, mas presente. Efésios capítulo 2, verso 6, Paulo diz isso. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais e somos ressurretos em Cristo Jesus. Então a ideia é muito importante a gente entender. Isso traz para nós o quê? Uma novidade de vida. Um estilo novo de vida. Uma vida nova. E eu gosto desse texto, e eu gosto de apresentar esse texto da seguinte forma. Nós temos tanto uma constatação como uma exortação nesses versículos. Primeiro eu vou falar da exortação, na primeira parte. Qual que é a exortação? Que nós devemos andar em novidade de vida. Qual que é a constatação? Se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente os seremos na semelhança da sua ressurreição. Isso é uma constatação. Já que fomos unidos com Ele na morte, e somos unidos com Ele na vida, na ressurreição. Então, qual é a exortação? Andemos em novidade de vida. Mas continuando, temos uma segunda constatação aqui no texto. Qual é? Que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. E eu entendo que essa expressão velho homem é o nosso homem anterior. Aquele homem é Adão. A nossa vida anterior, essa vida foi crucificada com Cristo. Isso é uma constatação. Qual que é a exortação? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Essa é a exortação. Corpo do pecado aqui talvez signifique o nosso corpo dominado pelo pecado. Deu para entender? O que eu e você precisamos saber? O que eu e você precisamos colocar na nossa mente, entender, saber? Nós precisamos saber que nós morremos para o pecado, porque morremos em Cristo Jesus. O batismo significa isso para nós. Significa e sela a nossa união com Cristo. Mas não somente isso, nós estamos vivos em Cristo Jesus. Agora então, aquela velha vida, aquela vida no pecado não é só algo incompatível, mas impossível. Não há como um crente viver na prática do pecado, porque ele morreu para o pecado e ele vive em Cristo Jesus. E qual é a obrigação dele? Viver em novidade de vida. Segundo verbo, e eu vou juntar os dois verbos agora, o verbo crer e o verbo considerar. O verbo crer aparece aqui no verso de número 8, e o raciocínio vai até o verso 10. O que nós precisamos crer? Paulo diz que nós precisamos crer que com Cristo nós viveremos. Essa é uma promessa futura, tem a ver com a vida eterna, mas tem a ver com a vida aqui e agora. Ou seja, uma vez que você está em Cristo Jesus, você creu em Jesus Cristo, você precisa crer que você vai viver em Cristo. Que a sua vida é uma vida nova. Viveremos. Essa é a expressão do texto, que traz tanto o sentido do que nós vamos ter no futuro e o que nós já temos no presente. John Stott, ele diz algo que eu achei bonito aqui. Quando ele fala desse já e desse ainda não. Já desfrutamos da ressurreição, mas ainda aguardamos a ressurreição do corpo. Já desfrutamos da vida eterna, mas ainda aguardamos a manifestação total da vida eterna quando Jesus voltar. É o já e o ainda não. E aí ele diz algo interessante, ele diz que vida é ressurreição antecipada e ressurreição é vida consumada. Achei lindo isso. Vida é ressurreição antecipada e ressurreição é vida consumada. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Qual que é a base para nós crermos nisso, irmãos? A ressurreição de Jesus. Quando Cristo ressuscitou,
Ele venceu a morte e nos deu vida. Uma vida que se desfruta a partir de agora e que salta para toda a eternidade. Nós devemos crer então nisso. E é interessante nós fazermos uma comparação aqui do que Cristo fez por nós. Há uma diferença aqui de tempo. O evento passado da morte de Cristo versus a experiência presente de vida, é o que ele está dizendo aqui. Há uma diferença de natureza do que Cristo fez. Ele morreu para o pecado, assumindo o castigo do pecado, mas vive para Deus. E há uma diferença de qualidade aqui. A morte de Cristo foi uma morte uma vez por todas, versus uma vida para Deus continuada. É essa vida que Deus nos promete em Cristo Jesus. Devemos crer ao verbo nisso. Mas o segundo verbo que eu junto com crer aqui é o verbo considerar, que aparece no verso 11. Olha o que diz o verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esse verbo considerar é um verbo extremamente importante no texto, que traz a ideia de juntar provas, de fazer conta. Ou seja, você precisa colocar tudo no papel e considerar que você agora é uma pessoa que não está mais morta, aliás, que você está morto para o pecado e que você está vivo para Deus. Mortos para o pecado. Cristo morreu a nossa morte, irmãos, e nós morremos com Ele. Então, não faz sentido nenhum ressuscitar a velha vida. Como viveremos para o pecado? Não tem sentido, porque morremos para Ele, morremos em Cristo. E além disso, Paulo diz que nós estamos vivos para Deus. Há uma nova história na nossa vida. É como se a página da nossa história fosse mudada, fosse virada. Aliás, não só a página, o livro fosse outro livro. Fosse outro livro. Tem uma história interessante que o reverendo Hernandes conta, e eu fiz uma adaptação da história para contar para vocês com as minhas palavras. Ele conta no seu livro que uma senhora lá no sul dos Estados Unidos casou-se com um grande fazendeiro, um fazendeiro muito rico. E essa mulher, então, viveu a vida em favor dele, apaixonada por ele, em função dele. Um belo dia, esse fazendeiro rico morreu. E ela, não conformada com a morte, saudosa do falecido, embalsamou o corpo dele, pôs numa redoma de vidro e colocou lá na varanda da fazenda. O nome dele era John. Toda vez que ela entrava ali, passava na varanda, ela, bom dia, John, boa tarde, John, cumprimentava o John. Um belo dia, essa mulher foi viajar, fazer uma excursão na Europa, e ela conheceu um homem lá, se apaixonou por ele, casou-se com ele. E finalmente mudaram para a América novamente. E quando o novo esposo, entrou com ela nos braços, na casa, ele se deparou com John. Quase morreu do coração. O que é isso? Aí ela explicou, meu antigo marido, que eu embalsamei, pus aqui. O que o marido novo fez? Cavou uma cova e enterrou o marido. Não tem cabimento ficar olhando para aquele ex-marido. Às vezes nós fazemos isso. Nós embalsamamos o velho homem numa redoma de vidro e começamos a flertar com ele. Começamos a olhar para ele. Começamos a lembrar da velha vida que tínhamos antes de conhecer a Cristo. Mas nós precisamos lembrar que casamos de novo. Casamos com Jesus Cristo. Talvez você diga, será que é possível pessoas casadas viverem como se solteiras fossem? Pode ser que sim. Pode ser que uma pessoa, um homem casado, uma mulher casada, queira viver como se solteiro fosse. Mas não está certo.
E o que é que ele precisa fazer quando ele casa? Ele precisa olhar para a aliança no dedo, na sua mão esquerda. E naquela hora ele deve lembrar que ele tem uma vida de casado, ele não tem mais vida de solteiro. Paulo está dizendo mais ou menos isso aqui no texto. Nós morremos para o pecado. Deus fez uma aliança conosco. E o sinal dessa aliança, batismo. Então, quando você for tentado a viver uma vida de pecado, olhe para a aliança, olhe para o sinal da aliança e diga: eu sou um crente, eu nasci de novo, eu fui batizado, eu faço parte da igreja, eu sou uma nova criação em Cristo Jesus, não tem como mais voltar ao pecado, não condiz, não está certo. E aí, para terminar, o quarto verbo, o terceiro verbo aqui na nossa consideração, terceiro ponto, o que nós devemos oferecer então? E Paulo termina falando isso aqui do verso 12 até o verso 14. Em primeiro lugar, ele fala daquilo que nós não devemos oferecer. Ou seja, no verso 12 ele diz que o pecado não deve reinar no nosso corpo mortal. Corpo mortal aqui é o nosso corpo físico. Não que Paulo está dizendo que o corpo é mau, isso é dualismo grego, né? Os gregos diziam isso. Paulo não está ensinando isso. Paulo está dizendo que o pecado não pode usar o nosso corpo como uma fonte ou uma ponte através do qual ele consegue governar a nossa vida. Ou seja, nós não devemos oferecer a nossa vida, o nosso corpo, como um instrumento do pecado. Aliás, nós não podemos deixar que o pecado reine sobre o nosso corpo mortal, porque estamos mortos para o pecado. E aí a segunda verdade que ele destaca é que nós não devemos oferecer os membros do nosso corpo como instrumentos da iniquidade. Isso está dito aqui no verso 13, a primeira parte. Aqui a ideia é muito interessante, irmãos, porque o pecado ele é visto como um tirano, como um rei, como um soberano. E os membros do nosso corpo podem estar a serviço desse rei, desse soberano. Paulo está dizendo: não façam isso. O pecado não é rei mais sobre vocês, e não deve ele reinar sobre o corpo e nem sobre os membros de vocês como instrumentos de iniquidade. Os membros do corpo aqui podem significar tanto os órgãos dos nossos sentidos, como as nossas faculdades também, não só os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos pés, mas a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de raciocínio, as nossas emoções. Não devemos oferecer nada mais para Deus, aliás, nada mais para o pecado, e sim para Deus. É a segunda parte do texto aqui, quando ele diz, o que nós devemos oferecer? Verso 13, a segunda parte. Olha que bonito o texto. Ele diz assim: mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O que nós devemos oferecer? Primeiro, a nós mesmos, como vivos dentre os mortos, ressurreto dentre os mortos. E a ideia aqui é de um compromisso decisivo, de algo deliberado, ou seja, eu devo entender que eu preciso fazer isso, e fazer com vontade. Eu devo oferecer a minha vida a Deus, porque eu sou uma pessoa viva em Cristo Jesus. Ressuscitei ser com Ele. E aí ele termina dizendo que nós devemos oferecer os membros do nosso corpo como instrumentos da justiça. Ou seja, os membros do nosso corpo não podem ser janelas para o pecado, mas devem ser instrumentos da vontade de Deus. Que coisa linda esse texto, irmãos. E aí no verso 14, Paulo termina onde ele começou. Onde ele começou? Na graça. Com um questionamento sobre a graça. E ele termina no reino da graça. O verso 14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. É o reinado da graça. Temos aqui uma declaração indicativa,
uma promessa, não é uma exortação, é uma realidade. Paulo está dizendo que nós estamos debaixo da graça, se estamos em Cristo Jesus. Ou seja, o princípio controlador da vida do crente é o reinado da graça. O reinado da graça, como eu disse no início, nos liberta. Viver para o pecado é um contrassenso, é algo fora do propósito, porque nós não estamos debaixo da lei, nós estamos sob o reinado da graça de Deus. Vamos terminar. Primeiro, lembrando o tema nosso: mortos para o pecado, vivos para Deus. O que nós precisamos saber? Precisamos saber que estamos mortos para o pecado. Devemos olhar para o nosso batismo e lembrar disso, que morremos com Cristo e que ressuscitamos com Ele também. Em segundo lugar, devemos crer e considerar que viveremos com Cristo, ou viveremos para Deus em Cristo Jesus. Morremos para o pecado, estamos vivos. Em terceiro lugar, o que nós devemos oferecer a nós mesmos, como ressurretos, e os membros do nosso corpo como instrumentos da justiça? Quero fazer 3 aplicações, irmãos, para a gente terminar. Primeira, se você está em Cristo, você morreu para o pecado. Viver no pecado é algo impróprio para você, até impossível. O crente não pode viver pecando. João diz isso: quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado não é crente, não está em Cristo, não entendeu o Evangelho, não foi transformado, não faz parte mais da sua vida, da minha vida, porque a penalidade do pecado foi paga por Jesus Cristo. Ele nos deu então uma nova vida, uma página nova, um livro novo na nossa vida. Devemos fechar aquele livro antigo. Pode ser que a gente caia no pecado, como talvez uma mulher casada, ou um homem casado, tente viver a vida de solteiro. Mas quando isso acontecer, lembre-se de quem você é, onde você está, o que Jesus fez por você. Lembre-se do sinal da aliança, o batismo. Segundo, como alguém que está em Cristo, ande em novidade de vida. Ande, é um imperativo, é uma ordem, uma exortação, melhor dizendo. Ande em novidade de vida. E terceiro e último lugar, ofereça a sua vida a Deus e os membros do seu corpo como instrumentos da vontade de Deus. Como viveremos para o pecado? Não tem sentido. Morremos para Ele, estamos vivos para Deus, novidade de vida, vida nova, tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Viver no pecado para que a graça aumente, não só ofende o Evangelho, mas mostra que nós somos totalmente indiferentes à palavra do Senhor e à mensagem do Evangelho. Que Deus nos abençoe e cuide de nós.